Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de Geografia, Região Sul. E o tema da aula de hoje é sobre localização e produção do espaço da região Sul. Conhecendo o Sul do Brasil. A região Sul é composta de 3 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Entre as 5 regiões que, segundo o IBGE, compõem o Brasil, ela é a de menor extensão territorial, correspondendo a aproximadamente 7% do território nacional. Nessa região, vivem cerca de 29 milhões de habitantes. A região Sul é atravessada ao norte pelo Trópico de Capricórnio, e a maior parte dela é localizada na zona temperada sul do planeta. Ela faz fronteira com o Paraguai e a Argentina a oeste, com o Uruguai ao sul. A leste é banhada pelo Oceano Atlântico. Nela predominam os planaltos e o clima subtropical, marcados originalmente pela mata de araucárias. Ocupação e povoamento. Diferentemente do que ocorreu em outras regiões brasileiras, o processo de ocupação colonial do Sul tornou-se mais intenso somente a partir do século XIX. É importante lembrar que, segundo o Tratado de Tordesilhas, quase toda a região pertencia aos espanhóis, pois os portugueses haviam ficado apenas com a área litorânea. Alguns grupos indígenas que ocupavam a região sul antes da chegada dos europeus eram as etnias Tupi-Guarani, Charrua e Gê. Primeiras ocupações. No século XVII, a descoberta de ouro em riachos que desaguavam na Baía do Paranaguá, litoral do estado do Paraná, atraiu pessoas para a região, resultando no surgimento de vilas em áreas litorâneas. São Francisco do Sul, Florianópolis e Laguna, em Santa Catarina, e Paranaguá, Antonina e Morretes, no Paraná. São exemplos de cidades fundadas nesse período. Para proteger as áreas litorâneas do Sul, em 1737, os portugueses fundaram um forte junto ao canal que liga a Lagoa dos Patos ao oceano, que mais tarde deu origem ao primeiro núcleo urbano do Rio Grande do Sul, a cidade de Rio Grande. Nas áreas interioranas, coube aos jesuítas espanhóis o primeiro contato com os indígenas da região, nas quais implantaram missões com o objetivo de catequizá-los. A base do povoamento dessas áreas foi a criação de gado, introduzida pelos jesuítas. No noroeste do Rio Grande do Sul, próximo ao Rio Uruguai, eles fundaram os 7 povos das missões, aldeamentos nos quais os indígenas estariam protegidos dos bandeirantes. No final do século XVIII, os bandeirantes, cujo objetivo era escravizar indígenas, e os exploradores portugueses, interessados em dominar a região, destruíram as missões e expulsaram os espanhóis. Em 1801, os 7 povos das missões foram anexados ao território da América Portuguesa. Na época, essas terras ao sul eram cobiçadas pelas coroas portuguesa e espanhola, como espaço estratégico para seus objetivos políticos, econômicos e religiosos. As terras significavam, sobretudo, vantagens econômicas. A pecuária na atual região sul, principalmente nas estâncias do Rio Grande do Sul, deu origem ao tropeirismo. Condutores de gado saíam da Viamão, no Rio Grande do Sul, e seguiam em direção à região das Minas Gerais. O tropeirismo estimulou o desenvolvimento do comércio e das feiras de gado. Essa atividade comercial foi valorizada
a partir do século XVIII e atraiu muitos paulistas, principalmente para o litoral de Santa Catarina, originando diversas cidades, como Viamão, Vacaria, Lages, Curitibanos, Rio Negro, Mafra, Lapa e Ponta Grossa. Além disso, por causa dela, foram abertas as primeiras vias de comunicação e estradas. A importância dos imigrantes. No final do século XIX e mais intensamente na primeira metade do século XX, com a chegada dos imigrantes europeus e asiáticos, o fluxo migratório tornou-se fundamental na formação do espaço geográfico da região sul. Italianos, alemães, eslavos e asiáticos, com destaque para os japoneses, deslocaram-se para o sul do Brasil. Em sua maioria, eram agricultores e foram favorecidos com doações de terra pelas autoridades da época, cujo objetivo era povoar o local. Ao se fixarem, os imigrantes introduziram as práticas de policultura, criação de animais, trabalho familiar e divisão de terras em pequenas propriedades. Diferentemente do que ocorreu nas outras regiões do Brasil, a atual região sul foi ocupada por um número maior de pequenas propriedades, em contraposição ao sistema de plantation, instalado sobretudo no Nordeste e no Sudeste. Essas pequenas propriedades formaram núcleos coloniais, que se transformaram em pequenos povoados, evoluíram para vilas e, posteriormente, cidades, conforme a economia local se desenvolvia. Os alemães fixaram-se, sobretudo, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e fundaram cidades como Blumenau, Brusque e Gaspar, entre outras. Os italianos estabeleceram-se principalmente na Serra Gaúcha, fazendo surgir cidades como Bento Gonçalves, Garibaldi e Caxias do Sul. Os japoneses espalharam-se pelo norte do Paraná, onde atualmente estão as cidades de Uraí, Açaí, Londrina e Maringá. E os eslavos instalaram-se na região de Curitiba e dos Campos Gerais. E este foi o recado de hoje sobre localização e produção do espaço da região sul. Espero que tenham entendido, deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.